as pessoas costumam pensar que os espíritos chegam na nossa casa através das portas e das janelas. Claro, também chegam através de lá. Mas esses dispositivos, todos estes, inclusive o celular, são portais. Sabe por quê que esses filmes e séries com temática medieval atraem tanto o público? Compreendendo, né, todas essas energias, essas estruturas, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no nosso canal do Pava. Meu canal, seu canal, canal do Emmanuel. Seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos falar sobre locais que todos os encarnados costumam frequentar e com muita frequência no plano extrafísico. Pelos motivos que nós vamos falar aqui hoje, são locais em comum e muitos desses locais são criados holograficamente. Vocês vão entender como e por quê através de um aparelho que vocês têm na casa de vocês. E não é apenas o telefone celular. Emmanuel, seja muito bem-vindo. E aí, Pava, tudo bom? É um prazer, né, estar aqui novamente, trazendo esses conteúdos que são muito importantes para que a gente possa ter, né, um dia a dia aí mais saudável, mais compreendendo, né, todas essas energias, essas estruturas, né? Então, vamos juntos que esse assunto é especial. Especial mesmo. Compreender as estruturas, como tu falaste, do plano extrafísico, da realidade maior. Porque, pessoal, a gente sabe que existem inúmeros vales nos umbrais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre vales nos umbrais. Tem o vale disso, o vale daquilo, o Vale dos Dementados é um dos maiores, porque, acredite ou não, um contingente muito grande de seres nestas condições estão. A gente vai entrar em mais detalhes do porquê. Porém, por que se juntam vales, por exemplo, e se chamam vales, e se juntam e se aglomeram pessoas de vibração semelhante? Bom, aí já estaria explícito. Semelhantes se atraem no universo. Tudo que vibra igual e junto está no mesmo lugar. E os mentores espirituais nos falam que, no plano extrafísico, todo mundo que vibra igual está no mesmo lugar. Este é o motivo, né, querido Emmanuel, para que hajam estes vales. Ou seja, Vale dos Dementados, as pessoas que vibram neste nível de dementação estão juntas. E a gente pode dar o exemplo, por exemplo, de um local de extrema densidade energética que a gente possa encontrar aqui na superfície. Tu pode dizer assim, puxa vida, um show da pesada, um show de rock, um show, não sei, exemplo, né, o centro da cidade, ali tu pode pensar, tem uma energia muito densa, uma energia muito pesada, né? Porém, no plano extrafísico, tu está aonde a tua vibração está. Tu pode estar lá no centro da cidade, pesadíssima, porém, espiritualmente tu está num lugar muito bom, tanto que os espíritos negativos nem te percebem lá naquele calçadão, não sei se é assim que falam no resto do país, no calçadão. E da mesma forma como tu pode estar numa praça muito agradável, cheia de passarinhos, mas a tua mente está ali dementada e tu está em péssimas companhias espirituais ali mesmo, na Praça da Alegria. Então, pessoal, isso é muito importante da gente compreender. E a gente vai agora falar sobre os locais de frequente visita de todos nós no plano extrafísico e muito, digamos assim, acalorado por um certo aparelho que existe na casa de todos nós. E desde que surgiu este aparelho na vida dos seres humanos, tudo mudou. E não é o telefone. Emmanuel. Então, pessoal, esse é um assunto muito, muito, muito importante, porque todos nós somos afetados por ele há décadas, muitas décadas, né? Muitos estudos, realmente, aqui da nossa fisicalidade, já provaram, né, alguma deformação, digamos assim, na nossa forma de raciocinar, na memória, né, nas nossas conexões, em função do uso excessivo da TV, a televisão, né? Inclusive até Renato Russo chamava, né, que era o teatro dos vampiros, TV, tem até a música, né? Então, o que acontece? Na verdade, a gente é banhado por vários tipos de ondas eletromagnéticas, né, e suas variações, ondas 3G, 4G, 5G, agora ondas de rádio, TV, todas as ondas, né, solares, ondas galácticas, enfim, todos os pensamentos e tudo que a gente recebe, né, de encarnado, desencarnado, a gente é banhado o dia inteiro por todas essas energias.
os celulares, né? Tudo que está perto, né? O próprio celular na tomada, ele não precisa nem estar ligado na internet, ele já está ali fazendo um campo a partir da eletricidade e isso já causa certas alterações. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é como se fosse um HD mesmo de computador, ou seja, uma estrutura magnética, eletromagnética. Então, ela sim é alterada, ela sim sofre perturbações com essas ondas, com essas energias. Então, a TV é uma que ela tem um a mais. Porque o que acontece? O nosso corpo, toda vez que a gente deixa de utilizar algo de forma diária, aquilo começa a atrofiar. Se você parar em cima de uma cama durante um ano, você parar de andar, eu te garanto que daqui a um ano, quando você for tentar andar, você não vai andar, porque os seus músculos vão estar atrofiados. A mesma coisa acontece com qualquer músculo, com qualquer glândula, com qualquer estrutura do corpo. Se ela não é exercitada, ela vai atrofiando. Portanto, quando veio a questão da TV, com você recebendo todas essas informações de áudio e vídeo, onde que você não precisava mais construir aquela realidade na sua mente, como no hábito da leitura, por exemplo, então você começa a atrofiar esta capacidade da sua mente em ter essa criatividade de construir esse cenário. Só que isso vai muito mais além. A partir do momento que você tem essa capacidade de construir, de criar, de co-criar, digamos assim, na sua mente, como o universo é mental, você começa a diminuir a capacidade das suas sinapses, das suas conexões, até da sua memória. Por quê? Porque o seu cérebro começa a estar acostumado a receber aquela informação pronta. O áudio está pronto, o vídeo está pronto, a movimentação está pronta, os efeitos estão prontos. Você recebe ele começa a atrofiar. E isso faz com que a gente comece a ficar, sim, muito vulnerável a várias estruturas, né, de baixa frequência espirituais. Porque a partir do momento que nós estamos em presença, conscientes, com a nossa mente realmente fortalecida, e isso começa com essa prática da criatividade que você tem, por isso que a música é tão importante, né? Você ir lá, cantar, tocar, a arte em si, você criar, pintar, desenhar, o que quer que seja, porque isso faz com que você expresse essa habilidade mental e isso fortalece a sua mente. Você precisa ser um gerador e não um consumidor na grande parte das suas ações. E isso que é o que faz com que nós fiquemos mais fortes com nossas mentes e, obviamente, mais protegidos e fortalecidos contra todas essas estruturas de baixa frequência do plano espiritual. Portanto, a TV, ela causa isso, aos poucos, essa gradual dementação, zumbização, né? E fazendo com que a gente fique mais vulnerável. E, além disso, existem estruturas espirituais, né, de laboratórios, que eles conseguem, por exemplo, quando eu estou assistindo um conteúdo numa TV, uma série que seja de baixa frequência, eles conseguem imputar informações nessas ondas, como se fosse um vírus nessas ondas. Então, quando chega a você, não é simplesmente uma filmagem, um take que foi feito de alguma cena de violência, ou de guerra, ou de morte, não. Ali tem bem mais conteúdos. E sua mente começa a ser programada para que você comece a entrar em um estado de demência, sim, que você pode até não perceber, mas com o tempo, quando você voltar a si, com meditações, com a alimentação correta, você vai começar a perceber que você estava perdendo a sua capacidade crítica sobre as coisas, a sua capacidade de análise sobre as coisas, de conseguir ter uma visão mais ampla sobre as coisas, porque o seu cérebro, ele estava atrofiado, estava se atrofiando cada vez mais. E isso faz com que você se torne um perfeito experimento, né? Uma cobaia perfeita para vários laboratórios no plano espiritual. E, claro, você vai se juntar com outras pessoas que estão com uma frequência mental bem debilitada. Aí temos aí o Vale dos Dementados e tanto outros vales que vão agrupar essas pessoas, porque, além disso, existem o tipo de mentalidade que ficou restrito, por exemplo, a pessoa que só vê filmes de guerra e tortura e tal, ou pessoas que só vê pornografia, existe o tipo da mente que ela ficou restrita e isso vai se seccionar em grupos também, os tipos de dementação que está acontecendo, e quando a pessoa, obviamente, entra em sono, ela é facilmente um alvo, né? É facilmente um alvo para essas estruturas, né? Verdade, mano. Eu tava conversando com o Jordelei esses dias. As pessoas costumam pensar que
os espíritos chegam na nossa casa através das portas e das janelas. E claro, também chegam através de lá. Mas esses dispositivos, todos estes, inclusive o celular, são portais, né? São portais espirituais, porque os portais espirituais são abertos através das frequências geradas pelo nosso cérebro, pelo nosso ser. Então a gente, que nem um rádio sintoniza um outro ambiente espiritual que a gente comunga com os seres que estão naquela faixa de frequência, não necessitando eles das portas, não necessitando eles a capacidade de atravessar paredes para chegar no nível de influência de se conectar à nossa mente ou ao nosso fluxo mental. Então, esses filmes e séries e diversas coisas, todos eles abrem portas e portais, tanto para o bem, mas na maioria para o mal. Então, não é errado se dizer que existam também os vales de Hollywood. Com certeza. Por quê? Sabe por quê? Porque um número suficiente de pessoas imagina um determinado universo de um filme, uma realidade de um filme, e é assistido por muitos milhões de no mundo. E como a gente diz, a lei universal da criação, a mente é o que cria a realidade. Então, esta realidade existe no plano extrafísico. Eu tenho certeza que muitos sonham com ambientes de filmes. Cada filme tem o seu ambiente, tem a sua egrégora, a sua seção espiritual, como o Emmanuel nos falou. Trazem uma ideia. E a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, ainda a nossa sociedade não sabe distinguir a arte da desarte. E nem sequer a diferença que isso causa na vida. E é muito importante, Pava, assim, ó, quando a gente fala, né? Esse final de semana eu vou descansar. Aí a pessoa passa o final de semana inteiro vendo séries. Eu afirmo 100% que essa pessoa não descansou, ela foi sugada e ela ainda abriu vários campos, né, mentais, porque ela criou um processo onde que ela vai criando apegos, porque essa é a mente, a psique humana, ela faz isso. Quando você assiste esses conteúdos, uma série em sequência, você cria um apego com personagens, você cria um apego com a história, com o enredo. E isso, a gente sabe, a ideia é a gente ir no sentido contrário do apego, e não em direção ao apego. Então, elas criam essas estruturas e faz com que, novamente, você saia do seu centro, você saia do seu self, e você começa a se espelhar naquilo que você queria, aquela situação também para você queria aquele emprego, aquela pessoa, aquele país, aquele lugar, e isso faz com que você baixe drasticamente a sua energia. Ou seja, na verdade, é uma sequência de armadilhas, né, que são colocadas para que você baixe a sua frequência. Muitas vezes, nossa, mas é uma série tão bonita, então ela pode até ser isso, mas há de se ter o entendimento, né, a gente ainda não tem essa clareza, esse discernimento, para não ficar tão apegado com esses filmes e séries, enfim, de forma a não sofrer, não disparar, né, uma raiva, uma tristeza, uma mágoa, uma nostalgia, né, a gente ver aquilo simplesmente com olhos de arte. E a gente sabe, a arte, hoje, ela está bem deturpada. A arte tem que ser aquela coisa que faz você ver e te elevar. Se você vê algo e aquilo te deixa para baixo, triste, né? Hoje em dia a gente consegue perceber mais claramente coisas que fazem até mal fisicamente, né? Se você ficar ouvindo aquela coisa, ela ressoa no corpo, certas músicas, e você fica mal fisicamente. Então, há de se ter essa clareza, esse entendimento, né? Essa vigilância sempre, e ver como que eu estou me sentindo. É verdade. Olha só, Emmanuel, a diferença da arte e da desarte na compreensão dos espíritos elevados, na compreensão das leis universais de ação e reação mesmo, né? Que diz que a arte desperta, desenvolve os sentidos divinos. Exato. E que tipo de sentidos divinos vem despertando a nossa arte muitas vezes, né? Mas, esta ocasião à parte, eu queria falar também... Você sabe por que esses filmes e séries com temática medieval atraem tanto o público e chega a ser as séries mais assistidas e muitas vezes, na verdade, foi a série com maior investimento financeiro para ser produzida, né? Porque nós, há pouquíssimos tempos, nos encontrávamos naquelas condições medievais. Então, aquilo encontra uma ressonância interna muito fácil em muitas pessoas, né? E, mais uma vez, este campo ser aberto no plano extrafísico é muito simples e muito fácil. E aí nós encontramos com seres dementados. O André Luiz mesmo narra nos seus livros os campos onde existem
hospitais, postos avançados de socorro, onde seres ficam dormindo em camas porque a mente ficou vidrada em certas condições, e esses espíritos são chamados de espíritos dementados. Até é um vídeo que está aqui no canal explicando tintim por tintim o porquê desse processo da dementação, mas ele também fala de outros inúmeros vales. Eu vou deixar essas 2 recomendações nos vídeos aqui em cima, né? Emmanuel, a Mônica de Medeiros nos falou na semana passada, eu já tinha falado outras vezes, mas na entrevista eu toquei nesse assunto de novo para que ficasse bem claro para todo mundo, que ela fala sobre os dispositivos como também celular e as suas ondas e frequências, né? O perigo que é deixar muito próximo da nossa cabeça no quarto de noite, né? Que o ideal é 1,5 metro no mínimo. Porque ela disse que desenvolve no plano extrafísico, nos laboratórios umbralinos, que são vastíssimos, dispositivos que utilizam a frequência do celular, tanto a do celular quanto a 4G ou 5G, e conseguem utilizar aquelas frequências para interferir no nosso cérebro, criando ondas com o mesmo padrão de ondas de pensamentos de certo nível. Por exemplo, tu tem um pensamento de medo, ele tem uma frequência. Então ele utiliza aquele equipamento, modula as ondas daquele equipamento para que tu produza no teu cérebro a frequência que eles bem desejam, facilitando também a tua associação a planos vibracionais de quase que escolha deles. Eu digo que quase que, porque, claro, tudo depende da nossa suscetibilidade àquelas frequências, que daí depende da moral de cada um de nós. Até recomendo, né, quem quiser, eu acho que a gente tinha comentado sobre isso lá nos primeiros vídeos, que a gente falou algumas coisas, essas frequências, que a minha base eu peguei muito dos livros do Robson Pinheiro. Então tem uma primeira trilogia, que é Legião, Os Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. Ele fala justamente desses laboratórios, né, dos dragões primordiais lá que estão na Terra, e que um desses laboratórios é especializado em justamente trabalhar essas ondas, em colocar códigos como se fosse, né, energéticos, né, nessas ondas, que elas se travestem, elas literalmente vão na onda, né, dessas ondas que tem ali, e pode ser até a própria energia também elétrica, né, que está ali perto, por isso que o celular ligado perto da cama também não é legal. Então, e eles realmente, e o seu cérebro, porque ele identifica qual que é o padrão ali, só que, claro, né, eles não conseguem colocar esse vírus, essa informação, se for uma frequência elevada. Eles só conseguem colocar numa frequência baixa, né? Então, você tem que estar em ressonância com aquilo. E como é que você está em ressonância? Com esses outros conteúdos que você foi assimilando durante o dia. E daí, quando você for para a cama, você já está preparadinho, né, para ser uma cobaia, né, do laboratório deles, para receber essas outras informações, né? Eles não dão uma curva fora do plano, né? E da mesma forma, o lado positivo, né? Tudo aquilo que a gente interage, que nos façam elevar o nosso padrão, tanto moral, quanto de pensamento, quanto ético, quanto de bem, de bom, de amor, que a gente possa pensar, a gente vai estar comungando, então, com a espiritualidade de luz e potencializando tudo isso e desenvolvendo em nós os nossos sentidos divinos, que é também o objetivo universal da arte. O planetário da arte já não sabemos no atual momento, né? Mas o universal é este. Pessoal, nós conversamos mais uma vez com o nosso querido siriano, o Emmanuel. Emmanuel, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro, mais essa oportunidade, né? Que a gente possa manifestar aí essa quinta dimensão aqui na Terra, que é a dimensão da filosofia, da ciência e das artes, né? Que a gente possa trazer realmente tudo isso sem mais deturpações, que a gente possa se conectar aí, né, com o nosso mestre, com Jesus, que a gente possa se conectar com o nosso eu superior, com nossos mentores e deixar, né, eles trazerem até nós esse conteúdo de tão alta frequência para que a gente possa fazer, de fato, essa nova terra, porque estamos aqui para fazer essa nova terra, por isso que estamos aqui, né? Então, que a gente possa aí ter sonos mais tranquilos, nos restabelecer, que a gente possa ter essa consciência durante o dia, se alimentar das informações de mais alta frequência. Nós nos vemos nos próximos. Deixe seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço e até mais!